Olá, muito boa tarde a todos. Essa é a videoconferência promovida pelo Sindicato dos Servidores do IFCE, hoje discutindo os ataques do governo federal aos servidores e ao serviço público, em uma entre a era FHC, nos anos 90, a grande era do neoliberalismo e do triunfo das privatizações, do desmonte do Estado brasileiro, seguindo então uma tendência mundial muito forte, e especialmente na América do Sul nos anos 90, vários países com governos de cunho neoliberal e apostando nessa cartilha, nessa receita da desestatização, do desmonte do Estado, dos direitos, do Estado de bem-estar social, e o momento atual que vivemos com o governo Michel Temer, mais uma vez trazendo essa receita e talvez elevando aí a uma potência nunca vista na história do Brasil, de desmonte, de acusações contra os servidores públicos, de ataques frontais aos direitos dos servidores, educação e saúde por 20 anos, 5 governos pelo menos com orçamento amarrado por uma medida, por uma emenda constitucional aprovada pelo governo federal de hoje. Vamos então debater, traçar aqui um paralelo possível entre os dois momentos, com o objetivo de principalmente reavivar a memória daqueles que acompanham a videoconferência, a memória dos servidores, dos cidadãos brasileiros a respeito desse tipo de medida e desse tipo de que se diz econômico, que se diz em favor de melhorias, de medidas de melhoria para a economia, e na verdade esconde muitos discursos e discursos perigosos para o trabalhador, para o cidadão. Os nossos convidados são a professora Dora, que está aqui já conosco, professor aposentado Moacir, e o doutor Emerson, advogado, integrante da assessoria jurídica do Sindicato dos Servidores do IFCE. Nosso muito boa tarde a todos. Professora Dora, esse paralelo entre os governos FHC e Temer, ele é de fato possível? E mais, vivemos hoje uma ampliação, uma experiência ainda mais aguda com Temer daquilo que FHC promoveu no Brasil? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos e a todas. Sem dúvida é possível. O período do Fernando Henrique Cardoso ele foi extremamente nocivo para a sociedade, em especial para as antigas escolas técnicas. Eu estava ingressando no período e foi exatamente nesse período que há todo um processo de desgaste com o serviço público, em especial com as escolas técnicas. Em 1996, chegou na escola um pré-projeto de lei que visava acabar com o ensino integrado. Esse pré-projeto ele foi debatido, ele foi discutido pela comunidade. E é lógico que a comunidade se colocou contra. E por quê? Porque ele acabava com o ensino integrado, ele diminuía as verbas para a educação, ele modificava o ensino, ele trazia um modelo de ensino, um ensino modular, um ensino em que o estudante ele ingressava na escola técnica, já vindo com o ensino médio, e aqui na escola técnica ele faria só o técnico. Um técnico um tempo menor e tirando as disciplinas propedêuticas. É lógico que isso foi muito negativo. E a partir daí veio um processo, o pré-projeto rapidamente ele se transforma em decreto. O decreto-lei ele era o decreto que acabava com o ensino integrado. Infelizmente, muitos jovens não têm noção do que foi esse período. E esse período ele vai chegar na escola com um corte de verbas de forma violenta. Então, para vocês terem noção, vocês já ouviram falar disso, mas eu vou reafirmar. Nós não tínhamos dinheiro para papel, para xerox, para viagens, não existia aula de campo, existia aula de campo para os cursos, como o curso de turismo, que tinha um único ônibus caindo os pedaços. Quando eu falo isso, eu falo com prova de todas as pessoas que viveram esse período, né? Então, essa forma de menos Estado era exatamente acabar com o projeto de escola pública, de ensino público. Ok. Professor Moacir, qual é o paralelo possível entre os anos 90, começo dos anos 2000, a era FHC, né, e esse momento que vivemos com essa ascensão de Michel Temer ao poder no Brasil?
Primeiro, boa tarde aos colegas aqui que estão comigo nessa conferência e a quem está ouvindo este documentário promovido aqui pelo nosso sindicato. Bom, o paralelo que a gente pode fazer entre a época de FHC e a época de Temer começa por uma afinidade partidária. A gente sabe que FHC tornou-se presidente da República, assumindo posse do seu primeiro mandato em 1995, porque ficou famoso através da criação da moeda do real. E o governo Itamar Franco era um governo PMDBista, embora FHC sempre esteja vinculado à política PSDBista. E hoje, depois que correu aquela luta de disputa política de quem fica no poder depois da queda da presidente Dilma, esse cabo de guerra entre PSDB e PMDB ficou nas mãos agora do Temer, que implanta uma política PMDBista. Um ponto a gente tem que distinguir, é que realmente, de fato, em sua totalidade, a gente pode rotular a era de FHC de neoliberal, um período de se apostar no neoliberalismo como as questões dos grandes interesses econômicos para os grandes grupos econômicos deste país. Só que toda vez que se tentava pressionar aquele presidente para se ele identificar com a política para esse rumo, ele negava. Ele dizia que no nosso país não tinha espaço nem para o liberalismo, quanto mais para o neoliberalismo. E se safava da questão, certo? E o governo agora do Temer, um governo que a gente sabe que assumiu com índice de popularidade zero, e na medida em que não é um governo popular, ele não está preocupado em agradar o povo brasileiro. Ele vai tocando a política nociva ao nosso país, não é, com o apoio também de um Congresso que se sustenta exatamente porque a questão dos ministérios eleitorais brasileiros, onde por mais que de vez em quando a gente esteja apontando quem é que serve ou quem não serve para ser político dessa nação, os caras, assim como uma espécie de bruxaria, de feitiço, estão sempre se reelegendo. Então é um Congresso também que, de forma muito camuflada, através de suas políticas, procuram prejudicar o povo brasileiro. E é essa base parlamentar que dá apoio ao governo Temer. Diferentemente da época FHC, porque aquele Congresso ainda era dividido entre ideologias favoráveis à classe trabalhadora e aos segmentos dos donos do capital. E exatamente por ter essa divisão ainda, embora pequena e desigual, da esquerda na época de FHC não conseguiu implantar todas as políticas nocivas que ele tentou. E essas políticas, sem dúvida nenhuma, de tentar acabar com a qualidade do ensino nas escolas técnicas federais, como colocou muito bem a professora Dora, não é? Implementando políticas, acima de tudo, de cortes orçamentários para prejudicar cada vez mais a rede das escolas técnicas federais. E a lógica é muito simples, não é? Vamos, primeiramente, sucatear bastante, não é, para a qualidade do ensino cair, e aonde tiver um serviço público que preste uma péssima qualidade de serviço para a comunidade, fica fácil de justificar. Já que não funciona, vamos tirar
da mão do governo, privatizando, municipalizando, estadualizando ou mesmo acabando com elas, né? Devemos lembrar que a era de Fernando Henrique Cardoso foi uma época muito conhecida pelo programa de privatizações de seu governo. Exatamente. Professor Moacir Caldas, muito obrigado. Eu passo a palavra ao advogado Emerson Sátiro, assessor jurídico que integra a equipe do Sindicato dos Servidores do IFCE. Doutor Emerson, juridicamente, do ponto de vista da proteção dos direitos trabalhistas, que paralelo se pode fazer entre a era FHC e esse governo Temer, que, embora apenas com um ano, parece que já destruiu tantos direitos quanto o outro levou 8 anos para fazer, não é? Muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Dalton. Boa tarde, vou saudar aqui a professora Dora, o professor Moacir. Boa tarde a todos e a todas. Foi muito interessante ouvir a palavra dos dois primeiros palestrantes, né? Eu fiquei aqui a lembrar, né, ainda um pouco jovem, ainda não era sequer estudante de Direito, quando o Fernando Henrique Cardoso ele assumiu a presidência da República, né? E diante desse quadro, que os dois palestrantes já colocaram com muita grandeza, com muita propriedade, né, que foram as velhas políticas de privatização, de sucateamento do serviço público, de intervenção, de ausência de intervenção do Estado, né? Dois pontos, né, ainda falando bem mesmo do lado político, com o viés político, me chamaram a atenção. A tentativa realmente de sucateamento para que passe uma imagem para a sociedade de que o serviço público ele é um serviço que não é prestado a contento, né? E que a sociedade ela fica à mercê de um serviço de qualidade e esse serviço jamais poderia ser prestado pelo Estado, né? Como o professor Moacir acabou de colocar, parece que é uma tentativa mesmo de mostrar para a sociedade ter como modelo o serviço público, o desserviço, para demonstrar para as pessoas, para o povo em geral, para a nação, que aquele serviço ele não presta e que deveria sim ser privatizado, deve ser entregue ao capital, né? E aí, em razão disso, essa política ela vai se implementando cada vez mais, porque as pessoas vão passando a acreditar que realmente a privatização é o melhor caminho. Eu acho que muito comumente nós vemos hoje o paralelo que se faz no serviço, por exemplo, de telefonia, né? Então, o governo ele quer muito passar, né? O governo que toma como viés a privatização, ele tenta passar a imagem de que a privatização ela é o melhor caminho, né? E aí, muitas vezes, pelo menos em roda de conversa, se diz, olha, mas há alguns anos a nossa telefonia ela era de uma estatal e hoje a telefonia funciona brilhantemente porque está nas mãos do capital privado. Então, cabe-nos fazer também esse paralelo. E será que com o avanço também da tecnologia, com o avanço, o Estado, que à época também nos servia, né? O problema é que a privatização ela ocorreu durante um governo que era muito tendente à privatização e aí ao mesmo tempo, em contrapartida, ele iria, claro, cada vez mais deixar o serviço público de má qualidade. Então, o paralelo eu acho que não é cabível porque nós vivíamos um governo de privatizações, né? Com relação a outro ponto tocado aqui pelo professor... Embora, não é, doutor, o atual governo tenha anunciado na semana passada de uma só vez 57 privatizações. Né? Exatamente. Nós estamos falando já do governo Fernando Henrique Cardoso, vamos já falar do governo Michel Temer, que eu acho que assim, ele é o governo FHC e a política que foi implementada naquela época, bem, eu acho que 10, 15, 20 ou infinitas vezes pior do que foi no passado. E aí era nesse ponto que eu iria tocar, né? O professor Moacir bem tocou, né, que nós tínhamos uma diferença no Congresso daquela época para o Congresso de hoje. Então é muito mais fácil passar porque o atual governo ele tem um Congresso que é todo voltado para dar crivo àquela sua política,
né, aquilo que se defende todo e qualquer projeto de lei ou de emenda constitucional, ele tem tido um trâmite absurdamente rápido, né, e tem sido aprovado de uma forma também absurda, né? E com relação à questão jurídica propriamente, né, nós tivemos durante o governo FHC várias tentativas, né, já lá em 96 com medida provisória, não estou me recordando aqui qual a medida provisória, o governo FHC já começou a tentar taxar os servidores públicos, aposentados e pensionistas, né, com a incidência de uma contribuição previdenciária. Tá certo? Então, desde lá já se veio tentando, né, muito embora a partir da emenda constitucional 41 de 2003 isso tenha se implementado, ainda que de uma forma mais justa do que se aconteceu no passado, mas acabou também se implementando, e hoje o governo já tenta também mexer mais uma vez com o servidor público no que se refere à contribuição previdenciária, que é o aumento dessa contribuição, né? Com relação à política mesmo de corte ou de redução de auxílios, né, nós também tivemos no governo passado, mas mais uma vez o Congresso não deixou passar, né, e no momento atual, é claro, o que a gente vai poder, como houve também no passado, mas em um menor volume, uma quantidade imensa de ações judiciais contra essas medidas governistas, né? Nós agora no atual momento nós temos com essa ameaça de corte ou redução de auxílios, como auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio alimentação, pré-escolar, nós, claro, cabe-nos enquanto assessoria jurídica, né, já preparar, já está com uma tese mais ou menos no ponto, né, para tentar barrar. Muito embora hoje, né, se tenha um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né, com a edição da súmula, salvo engano, a 339, né, de que o servidor público ele não tem direito adquirido a regime jurídico, né, mas há algumas ressalvas no que se refere a esse entendimento, né? E, claro, alguns direitos e garantias dos servidores que devem ser observados, porque essas garantias elas estão esculpidas na própria Constituição Federal, né? Que é uma delas a garantia, né, contra a redução de salário. Muito embora esses auxílios, né, eles não representem salário propriamente dito, mas eles compõem a remuneração, né? E aí eles, como verba de caráter indenizatório, né, eles não devem passar por nenhum tipo de redução, nem tampouco uma exclusão, né? Então nós temos mecanismos jurídicos para isso, inclusive constitucionais contra essas medidas, para a gente tentar, pelo menos, garantir que seja pago o valor que já está sendo. Aquela história. Não se pode tirar aquilo que, pelo menos, aquilo que já ganhou, né? Muito embora eu acredite que o governo ele possa aprovar, porque assim como houve com as reformas, com a reforma trabalhista, né, em que hoje não, porque nós ainda estamos no período de vacácio legis, né, mas a partir de novembro desse ano a gente vai passar pela reforma trabalhista, que foi algo muito drástico. Eu me arrisco até dizer que é pior do que o projeto de lei da reforma previdenciária, né, porque os trabalhadores eles passaram uma condição mesmo bastante vulnerável, que é a questão do negociado sobre o legislado. Aquilo que se negocia com o trabalhador, ele vale inclusive sobre aquilo que a própria lei já garante, que a própria lei determina. Então a condição é de vulnerabilidade do trabalhador perante o empregador. Então, se isso aconteceu também na iniciativa privada, se isso aconteceu, aliás, na iniciativa privada, muito provavelmente com relação ao servidor público, os estatutários, é bem provável que esse Congresso aprove, mesmo que eu arrepio da própria Constituição Federal, né, ou de outras leis federais que garantam a permanência do direito dos servidores, né, a exclusão desses benefícios ou a redução dos seus valores. Mas para isso, claro, como eu já havia falado antes, nós temos medidas judiciais, né, para tentar garantir, né, e um dos princípios seria aí a garantia da irredutibilidade salarial, né? Ok, a gente vai voltar ao assunto desses ataques contra os auxílios, Dr. Emerson,
né, porque é uma coisa que incide diretamente sobre a realidade do servidor do IFCE, do servidor público de um modo geral. Mas antes eu queria retornar à professora Dora Gadelha para perguntar mais especificamente sobre esse impacto na educação. Com todas as críticas que houve, com todas as controvérsias possíveis, mesmo assim verificou-se uma ampliação da rede de educação, principalmente da educação superior, nos últimos anos, nos últimos 12, 13 anos desse governo que foi interrompido, não é, pelo processo de golpe, pelo questionamento, o golpe parlamentar, e houve uma expansão, ainda que com um debate suscitado sobre se o governo estaria a fazer uma privatização a clef, né, uma privatização suave ou às escondidas através da injeção de recursos nas universidades privadas, né? Mas ao mesmo tempo houve um investimento considerável na universidade pública. Universidades como a UFC aqui no Ceará, que passou a dar origem a 2 universidades, a Universidade no Cariri também, né? Universidades como a Unilab, a própria expansão do IFCE com quase 30, perto de 30 unidades, né, em todo o Ceará. Enfim, houve um investimento muito forte. Quanto à educação, como é que a senhora avalia esse contraste entre a época FHC, a realidade que era vivenciada na educação superior, e o momento atual em que, salvo engano, parece que ainda estamos com certa dificuldade de compreender essa realidade, de despertar para agir contra duros ataques que têm sido feitos à educação. Professora Dora Gadelha. Eu acho, nós temos várias questões aí, né? Uma delas é muito simples, a juventude, os jovens atuais que não viveram as ameaças à educação de forma tão presente como, por exemplo, minha geração e outras gerações, né? Eles não entenderam ainda muito bem o que está em jogo. Nós tivemos, sem dúvida, nos últimos anos um aumento para a educação de forma nunca esperada. Eu sou professora de História da Educação. Ao longo da história da educação, pouquíssimos momentos nós vamos entender um pouco de educação democrática, de educação para as populações menos favorecidas. Isso em toda a história da educação no país. Então, quando nós vivemos nesses últimos anos um aumento significativo das universidades públicas, das universidades federais, de universidades em cidades de interior, isso era impensável alguns anos atrás. Eu falo isso pela minha geração. A minha geração foi uma geração que não sonhava com o ensino superior. E não sonhava porque a gente estava vindo do regime militar, a gente estava vindo de uma lei que não permitia a preparação melhor para o ensino superior, para o ingresso, para a realização do vestibular. A Lei 5692, que ela dura até os anos 80, essa lei, durante muito tempo, ela vai colocar a escola de ensino médio como uma escola profissionalizante, né? Então, vamos fazer um paralelo também com essa reforma do ensino médio. Na época, essa reforma, ela colocava os jovens para a profissionalização, o que não aconteceu, porque as escolas estaduais elas não tinham condição e as escolas particulares driblavam a lei. E aí o que nós observávamos? A divisão na educação. Os jovens que tinham mais condição ingressavam na universidade porque se preparavam melhor, porque tinham acesso a isso. Então, essa mudança nos últimos anos, o que nós observamos? E aí eu já falo como professora, eu vi nesse instituto, eu vejo ainda, né, alunos de muitas origens distintas. Isso é muito importante, é uma escola pública. E essa escola, ela vai trazendo para os seus muros estudantes que não teriam acesso à educação. Eu faço aula de campo, eu viajava Redenção, Baturité, Guaramiranga, eu visito a Unilab, eu acho a Unilab uma das maiores conquistas. E todas essas conquistas que foram realizadas nos últimos anos, a gente vê ameaçado, isso é muito preocupante. Então eu sempre estou batendo nessa tecla, nós precisamos estudar a história, nós precisamos estudar a história da educação, nós precisamos fazer os devidos paralelos do que era a educação antes
né, da era, esses 13 anos que são criticados, por mais críticas que possam fazer, eles trouxeram um aumento na educação para os que precisam de uma forma muito grande. E é exatamente isso que está sendo ameaçado. Então, a minha preocupação como educadora, como professora de história, como professora de história da educação, é que isso, sabe, corte de vez. Nós temos hoje ameaças nas bolsas de pesquisa, nas bolsas, nos auxílios. Nós temos alunos que deixam de estudar porque não tem auxílio. Nós somos uma escola pública, como eu estou falando isso o tempo inteiro, porque é a nossa realidade. Esses estudantes, eles precisam de verbas, eles precisam de auxílio. E se isso é cortado, como é que eles vão permanecer na escola? É isso que está em jogo. É uma realidade bem concreta, que já bate a porta, né? Na verdade, já entrou pela sala, assim, chutando o balde, a gente pode dizer, bem no popular, porque essa realidade dos cortes, do auxílio, da assistência estudantil, ela já marca diversas unidades do IFCE. O campus Caucaia, né, recentemente provocou diversas reuniões no campus, porque ele tinha já a perspectiva de encerrar atividades em 2017, ele não conseguiria mais manter atividades devido à falta da alimentação, da disponibilização de alimentação para os estudantes no campus, né? São cortes de terceirizados, impedindo inclusive as atividades de pesquisa, as visitas técnicas, né? Viagens e visitas técnicas. Então é uma realidade que bate a porta, que já é concreta, né? Já é muito atual, muito presente no dia a dia do servidor e, por consequência, do estudante, do pai de aluno, né? A gente sabe da dificuldade dos campi no interior, pai de aluno com muita dificuldade para manter esse estudante ali. Quer dizer, esse auxílio se torna fundamental. Professor Moacir Caldas, com a experiência de quem, né, vem desde a época da escola, né, da sempre escola, né? Sempre eterna escola, a escola técnica, né? E com o momento atual, qual é o paralelo que o senhor vê em relação às consequências para a educação dessa realidade que vivemos hoje? Veja bem, na época de FHC, a reforma no qual a Dorinha se referiu, que foi a separação do saber propedêutico do saber técnico, havia ali, naquele momento, algo que se justificava pelo que foi feito pela Lei de Diretrizes e Bases. A jogada era fazer com que o município cuidasse do antigo ensino de primeiro grau, o Estado se preocupasse única e simplesmente com a formação de segundo grau. E como ficava as escolas técnicas, que de uma só maneira, de uma só formação, já oportunizava à comunidade o segundo grau acompanhado com a formação profissional técnica. A jogada daquele momento, então, era simplesmente fazer com que as antigas escolas técnicas dessem só simplesmente cursos de formação técnica muito rápido, desvinculada da formação propedêutica, dos ensinos de história, de geografia, naquela época era a Organização Social e Política Brasileira, e outras disciplinas que fazem parte dos módulos, não é, das disciplinas culturais. Para eles bastariam então um ensino que se vinculasse com o português, a matemática e a física. Essas disciplinas atenderiam muito bem os cursos de formação técnica, aonde eles pretendiam que a coisa funcionasse dentro de um sistema modular. As pessoas iam completando a sua formação, concluindo módulos e módulos, sabe? A cada módulo, então, matou uma disciplina, faz-se outros módulos, e aí teriam formações, a ideia era formar rapidamente logo o técnico, num curto período de tempo, mas não era aquele técnico a ser valorizado no sentido profissional, não. Certo? Era cursos emergenciais que tenderiam a atender às necessidades
do mercado que dariam preferência a um profissional formado muito rapidamente, que entrasse logo no mercado de trabalho muito rápido, mas que em contrapartida logo aquele profissional estaria precisando, não é, fazer novos cursos para ir se requalificando. A jogada era essa, então tiraria de fora o antigo segundo grau, que hoje é chamado ensino médio das escolas técnicas. Para a nossa época de hoje, tem aí uma coisa muito perigosa nessa questão da reforma do ensino médio. Agora, antes de questionar a questão da reforma, eu tive acompanhando as estatísticas apresentadas pela propaganda do governo a respeito da aceitação dessa reforma nessas propagandas que a gente vê na televisão, não é? Acima de 75%, tá? É como se o governo tivesse feito uma pesquisa, não é? Aonde apontasse que 75% da sociedade brasileira estaria dando apoio a essa reforma. A minha grande preocupação começa pelo seguinte: da sociedade brasileira, qual seria o índice do percentual exato de pessoas que concluem o ensino fundamental para entrar no ensino médio? E nesse percentual, será que todos realmente tiveram uma boa formação do ensino fundamental para ter capacidade, compreendeu, de participar de opiniões e apontar índice de saber se essa reforma é boa ou não para a sociedade brasileira? Ou será que a sociedade foi levada, compreendeu, a apoiar esse tipo de coisa pela euforia da preguiça? O que é a euforia da preguiça? Eu não gosto de matemática, então não quero estudar matemática. Né? Sem se importar pela qualidade de importância das disciplinas para a boa formação de um cidadão. Essa é a propaganda do governo, não é, professor Moacir? Que eu questiono a questão das estatísticas. E além disso, tem outras propagandas que esse governo Temer está fazendo aí, de dizer que a sociedade brasileira apoia os caminhos que ele aponta, tanto no sentido econômico, social e etc e tal, com estatísticas, não é? Aí na mídia, que eu desconfio totalmente de que sejam falaciosas. Tá? Essa reforma, então, do ensino médio, aí é colocada para todos os brasileiros como se ela já tivesse sido amplamente debatida. Ó, eu quero lembrar que no início desse governo Temer, quando ele começou a tentar apontar os caminhos do que ele queria para o Brasil, ele foi pressionado a puxar, sim, discussões populares a respeito do assunto. E principalmente, acima de tudo, da questão da legitimidade do seu mandato. E ele deixou muito claramente para toda a sociedade brasileira, não é, que o ambiente das discussões de qualquer questão política para o país, o lugar de seus debates era o Congresso Nacional. Ah, meu amigo, e aí então todo mundo compreende o porquê disso. Tá? Porque lá nesse Congresso Nacional ele leva vantagem. Ele tem um mistério que ele consegue comprar o voto dele direitinho da maneira como ele quer. É isso, professor Moacir Caldas, obrigado. Doutor Emerson Sátiro, vamos então a esse ponto das ameaças que o governo federal realizou aos auxílios que são percebidos pelos servidores, em particular aqui pelos servidores do IFCE. Houve uma matéria publicada pela grande imprensa em geral, dando conta de que uma das formas de governo federal fazer caixa, né, aumentar, ou tentar chegar a um superávit, ou pelo menos diminuir esse déficit que ele prometeu resolver, né, rapidinho, assim que assumisse o governo, mais que um ano depois, ele teve que ampliar a meta desse déficit, né, ou seja, mais déficit ainda nas contas do governo. Toda essa austeridade, todas essas medidas contra o trabalhador, sequer conseguiram cumprir essa promessa, né, de um suposto arranjo fiscal. E aí uma das formas de fazer isso seria cortando auxílios como auxílio transporte, auxílio creche, auxílio alimentação, que impactam diretamente sobre a qualidade de vida e
por conseguinte, de atividade do servidor. O senhor falou que já está estudando o tema, né? Já tem uma tese preparada para possivelmente se contrapor judicialmente a isso. O que o servidor pode ter no seu amparo contra o corte dos auxílios, doutor Emerson? Dalton, a política implementada pelo atual governo, né, de congelamento de salários, né, nós tivemos aí já uma das primeiras emendas aprovadas, né, que foi a emenda constitucional que determina uma estagnação nos gastos com saúde e educação aí, pelo prazo aí de 20 anos, como você bem colocou no início do nosso debate. E aí a política ela realmente é de congelar, de tentar esmagar mesmo o servidor público, né, na tentativa de fazer caixa, né, na tentativa também de, como a gente já viu falar desde o início, de tentar demonstrar para a sociedade que o serviço público ele é deficitário, né, ele na verdade, apresentado de forma que dificulta a efetivação das medidas e das políticas sociais, né? E aí vem aquela velha política de privatização, né? Mas com relação exclusivamente a essa tentativa de corte, né? Ou de redução nos valores, né? Dos auxílios, né? Os auxílios propriamente eles têm um caráter não de salário, como havia colocado, mas de um caráter indenizatório. Se ele tem um caráter indenizatório, é porque existe alguma situação peculiar para o servidor para que ele venha a receber, né? O auxílio transporte ele vem para tentar amenizar aquele gasto ou a dificuldade que o servidor tem de se deslocar da sua residência para o seu trabalho, né? E vice-versa, né? Então, se há uma verba nesse sentido para tentar indenizar o servidor, para tentar amenizar os impactos que ele tenha, né, eu entendo que essa verba ela deve ser mantida, ela já é garantida por lei, né, e deve-se, claro, nós já estamos estudando, né, teses para tentar garantir a sua permanência, né, porque isso também vai impactar diretamente com o princípio da irredutibilidade salarial, que é esculpido pela Constituição Federal. Muito embora ele não represente salário, como eu acabei de colocar, não é propriamente salário, mas ele integra a remuneração do servidor. Como verba de caráter indenizatório, assim como o auxílio saúde, o auxílio alimentação, né, que já foram verbas que vêm realmente para tentar minimizar esse impacto dos servidores, assim como também os valores que são pagos a título de insalubridade, periculosidade, né, são valores pagos aos servidores para indenizar aquele trabalho naquelas condições, né? E não pode que o serviço continue sendo prestado daquela mesma forma, naquelas mesmas condições, e o servidor tenha um decesso remuneratório, né? Então, contra essas medidas, é claro, há uma solução judicial e nós esperamos, né, contar com o judiciário que tenha uma visão mais alargada e que tenha uma melhor compreensão do atual momento, né, que nós estamos vivendo, e venha a garantir a permanência desses direitos, né? Eu acreditava até que o governo federal, com essa atual política, né, e enveredando por esse viés de congelamento de salários, né, ele tentasse também congelar o valor desses auxílios, mas não achava que fosse dar um passo tão largo, né, numa tentativa de reduzir ou, quem sabe, até excluir esses benefícios. Então, realmente, aí é ceifar uma garantia que há muitos anos já vem sendo repassada para os servidores, mais uma vez, de caráter indenizatório, né? Alguns de natureza alimentar. Então, eu acredito muito piamente, professora Dora, professor Moacir, que aliado também a uma medida judicial, né, que a gente faça uma pressão política, que as universidades, que os institutos federais
Aliás, os servidores do Poder Executivo, porque essas medidas vêm diretamente atacar os servidores do Poder Executivo Federal. É que os servidores em geral, que as nossas entidades, as nossas centrais sindicais, elas cheguem para fazer também uma pressão política, né, para que essas medidas elas não cheguem a ser efetivadas, né, para também garantir um sucesso, quem sabe aí, se necessário for, nas nossas ações judiciais. Perfeito, então o servidor deve estar atento, né, a essas investidas e contar com a assessoria jurídica aqui do Sindicato dos Servidores do IFCE. Doutor Emerson, só mais um ponto sobre esses ataques que também chamou bastante atenção, eu imagino até na sua categoria dos advogados, né, é esse estabelecimento de um teto salarial para o ingresso de novos servidores, né, que independentemente da categoria ou da especialização da sua atividade, teriam ali um teto que foi colocado pelo governo como uma proposta de R$ 5.000 para esse salário inicial na carreira de servidor público. É um dado que chama a atenção porque não só ele limita bastante essa possibilidade para quem, né, deseja, sonha ingressar no serviço público e tem uma formação em algumas áreas de maior remuneração no mercado, mas também ele joga muito com um sentido simbólico, buscando confundir a população. Ora, o trabalhador brasileiro que vive com 1 ou 2 salários mínimos, né, vê um noticiário desse e imagina, puxa, mas o servidor quer então se locupletar, o servidor quer ter um padrão de vida fora da realidade, está achando ruim um limite de R$ 5.000. Puxa, como é que os servidores podem também encarar essa luta contra essa tentativa de estabelecer esse teto para os novos servidores? Dalton, essa é mais uma medida, ao meu ver, bastante esdrúxula, né? E fora até da nossa realidade constitucional, mais uma vez, né? A Constituição Federal ela limita o teto, né, remuneratório dos servidores públicos, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, como os servidores do Executivo, os servidores do Judiciário Federal, do Executivo Federal, nós temos já um teto, né, para esses servidores, né, que é garantido constitucionalmente. Então, além dessa questão propriamente, né, de nós já termos esse teto remuneratório, né, e uma medida como essa ela seria, claro, constitucional e está diretamente, né, nós ainda teríamos uma situação antisonômica, né, porque nós teríamos servidores trabalhando nas mesmas condições, com o mesmo grau, com a mesma técnica, com a mesma instrução e estariam com vencimentos, né, ou remuneração completamente distorcida um do outro, bastante diferente. Então, assim, tem tanta questão por dois a gente pode analisar essa questão. Tanto a inconstitucionalidade no que se refere ao teto propriamente, porque já existe dispositivo constitucional que regulamenta a matéria, né? Que aí seria aí os vencimentos do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então nós já temos um teto para isso. E também esse novo teto, além desse malferimento a esse dispositivo constitucional, ele estaria criando uma outra situação, que é economia, porque nós teríamos, mais uma vez, como eu coloquei, servidores trabalhando nas mesmas condições e com a mesma técnica, mas ganhando, tá certo? Vencimentos bem distantes. Então, com a tentativa, né, nós temos medida judicial, né, para tentar barrar, para tentar anular uma ordinária, né, que porventura o governo venha implementar. É curioso, né, doutor Emerson, só para a gente fechar essa parte
mais jurídica, digamos, de um contraponto à medida provisória, complementando, modificando pontos da reforma, do texto base da reforma que foi aprovado em acordo, o acordo possível no Congresso, mas já há esse questionamento, né? Nesse momento, porém, o senhor vê nessa conjuntura de né? A gente sabe que o judiciário, vê no judiciário brasileiro, de fato, capacidade de ser esse guardião dos direitos trabalhistas, direitos constitucionais, e aí agora modificados por medidas infraconstitucionais. Se houver essa capacidade, pode esperar da justiça. Era talvez a espinha dorsal, né, na composição da sociedade, porque seria o judiciário, ele está ali, né, não para regular o judiciário, assim como o ordenamento jurídico, ele está para garantir que a sociedade ela